Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos unir os nossos corações para mais um exercício da Evangelho-terapia. Quando chamamos de exercício, é porque entendemos que algumas coisas nas nossas vidas, até que elas se tornem um hábito, nós precisamos desejar repeti-las, cada vez fazendo melhor. Então, nós queremos muitas vezes, ao longo da nossa existência, repetir o gesto de buscar no Evangelho o caminho, a orientação, o consolo e o entendimento para aquilo que nos acontece. E antes que façamos isso, é importante nos conectarmos com o nosso Pai, que é puro amor e bondade. Então, façamos isso. Elevemos os nossos pensamentos, busquemos a nossa conexão com o divino, que se dá através de pequenas observações. Olhemos para o céu, para a planta, para a criança que corre, para o idoso que, já cansado da caminhada, não perde a esperança e de dias melhores, de alegrias que guarda na memória. Então, que possamos, mais uma vez, buscando esse Pai de amor e bondade, rogar a Ele que nos conceda a dádiva de termos contato, mais uma vez, com os seus ensinamentos através do nosso Mestre Jesus. Mas lembremos-nos que dependerá de mim, dependerá de você, que isso se torne um hábito. Eu terei que observar e entender que aqui, no Evangelho, segundo o Espiritismo, se encontra a porta para o entendimento de todas as coisas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, o codificador dessa doutrina consoladora, trouxe as leis morais que o nosso Mestre nos deu como diretriz para a nossa caminhada. E então vamos abrir o nosso Evangelho com a certeza de que o nosso anjo guardião, o mentor da nossa casa, Zico Horta, estará nos abençoando, nos envolvendo e nos conduzindo para mais essa reflexão. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, no item 4 do título Piedade Filial, Kardec diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Essa é uma mensagem, né, do mestre, do nosso Pai de amor e bondade, que está em Êxodo 20, 12. Né? Esse mandamento faz parte do decálogo que Moisés recebeu. E Kardec comenta sobre isso. Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? É uma indagação que Kardec faz. A explicação se encontra nestas palavras, aspas, que Deus vos dará, fecha aspas, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, que lhe alteram o sentido. Então vamos nos lembrar que o habitual, quando vamos ouvir, rever, ou muitos de nós aprendeu que o mandamento, né, contido no decálogo recebido por Moisés é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas ele na sua totalidade diz honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, Kardec vai nos dizer que sem esse complemento na frase, né, que Deus vos dará, o sentido fica alterado. E aí ele continua.
Para compreendermos aquela expressão, é preciso que nos reportemos à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida corpórea. Tinham, pois, que ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam, razão pela qual Deus lhes fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse a crianças, pondo-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. E Deus lhes disse que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. No entanto, com o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mestre os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, e lá e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Por força dessas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse comentário de Kardec, fica muito evidente a importância de nós entendermos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus dentro do contexto em que ele viveu quando estava aqui entre nós. Por isso a doutrina dos Espíritos tem um papel tão importante. Por isso a doutrina dos Espíritos é por nós entendida como Consolador prometido, porque os Espíritos vêm então nos dizer que todas as observações do nosso Mestre Jesus dizem respeito principalmente à nossa vida espiritual e não à nossa vida material. E aqui Kardec lembra que naquela época os hebreus não compreendiam isso. Eles tinham os olhos e o coração focado para o que era palpável. E aí fica para nós a indagação: o quanto de mim ainda está vinculado à percepção dos hebreus, né? O quanto de hebreu eu tenho dentro de mim, quando todas as minhas preocupações, todas as minhas reflexões, todas as minhas observações estão voltadas para o lado material. E aí é importante que nesse momento eu traga para mim essa observação e amplie a minha percepção e compreenda definitivamente que a terra prometida pelo Pai não é a terra material, mas é a terra espiritual. Terra essa em que eu descansarei se eu aqui, enquanto encarnada, observar as leis que me foram dadas para serem a minha diretriz. E honrar a esse pai, honrar a essa mãe, independente do que eles foram capazes de trazer para mim, significa que eu reconheço que sem eles eu aqui não estaria. Só é possível que o meu espírito se desenvolva nesse estágio em que eu me encontro se eu reencarnar. E eu só reencarnei porque porque dois espíritos, de forma amorosa, me acolheram. Se ao longo da vida não foi possível a eles cumprirem, me darem, realizarem o que havia sido planejado no mundo espiritual, isso pouca importância tem. A importância maior fica na minha experiência, na minha vivência enquanto espírito encarnado nesse momento planetário, em que a vida me oferta muitas possibilidades para que eu me desenvolva. Então, é preciso honrar, sim, e respeitar esses que me oportunizaram estar aqui no plano físico, encarnada, buscando esse crescimento espiritual. Então, que possamos todos nós, ao longo desta semana, reconhecer essa existência como uma bendita oportunidade. Uma boa semana a todos nós.
e graças a Deus.